aprendendo e descobrindo um monte de coisas novas, às vezes um toque, né? Que uma pessoa fala, uma oportunidade, muda a vida da gente. Então, a gente está de corpo e alma nas oportunidades que surgem, né? Para valer a pena, né? A gente já tem tanta coisa na vida, tantos compromissos, então uma dedicação e tentar tornar um horário prazeroso para a gente é o que nós vamos tentar aqui, sendo o mais leve possível e, ao mesmo tempo, tentando passar um pouco do conhecimento, tá? Só um inicial. Aí eu passo para você, o professor e professora. Eu te passei, Luciano, a apresentação no Sim. seu WhatsApp. Se você puder, Sim, você colocar, porque aí eu consigo ver o pessoal aqui, ver vocês, e aí fica mais fácil. Se for difícil, eu mesmo passo aqui, tá? Eu passo aqui, pode deixar. Então, vamos começar, nós já estamos gravando, já somos 19h09, né? Hoje é dia 29 de setembro, de agosto, né? Já quase virando para setembro. E gostaria de expressar nossos sinceros agradecimentos ao engenheiro Rafael Cordeiro, CFO do Hospital Mater Dei, primeiro vice-presidente executivo do IBEF, Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças. Bem-vindo, Rafael, em nome de nossos alunos, tanto da Escola de Negócios do ICEG, quanto também do ICBS, Instituto de Ciências da Saúde da PUC Minas, em nome também da diretoria do ICEG, que é o professor José Schecker, da coordenação do curso de Ciências Contábeis, que é o professor Sérgio, o professor Josmar, que está conosco, os coordenadores que estão aqui conosco. Seja bem-vindo, tá bom, Rafael? Eu vou tomar a liberdade de fazer uma apresentação sua, dentro do que você já nos cedeu, bem rapidamente, e depois você dá sequência, tá bom? Combinado. O Rafael Cordeiro é graduado em Engenharia Civil pela Federal, pós-graduação executiva em Gestão Empresarial pelo IBMEC Rio, em Estratégia e Gestão e Liderança pela Fundação do Cabral. Em 2019, formou-se na Escola de Negócios de Stanford, no CEP, Stanford Executive Program. Em conjunto com colegas da Stanford, fundou a Reison Global Venture Capital, com diversos investimentos realizados. Trabalhou na Andrade Gutierrez, concessões por 15 anos. Foi diretor executivo de finanças da URBS e desenvolvimento da MRV. Membro do Conselho de Administração da Oi, da Contax Participações e da CEMIG. Desde 2020, é CFO, diretor de Relações com Investidores da Rede Mater Dei de Saúde, liderando o IPO, a oferta pública inicial de ações, e os diversos M&As, fusões e aquisições da companhia. Desde 2025, ocupa o cargo de primeiro vice-presidente executivo do IBEF. Com esse brilhante currículo e trajetória pessoal, e tanto pessoal quanto profissional, que muito nos inspira, passamos a palavra para o nosso ilustre convidado, por experiência como CFO, certamente trará reflexões valiosas a todos nós. Com a palavra, Rafael, você fique bem à vontade, sinta-se em casa, ok? Muito obrigado, pode compartilhar a professor. tela. Aí você compartilha o meu. Muito obrigado pelo convite, a você, a Josmária. Para mim é um prazer aí, demais coordenadores de curso da PUC. Eu sou formado na UFMG, mas eu estudei um semestre na PUC, que quando foi o meu vestibular, que foi do final de 98, que eu formei no Colégio Loyola e eu fiz o vestibular para começar em 99, o UFMG estava de greve. Então, eu fiz engenharia de telecomunicações por 6 meses, enquanto a federal estava de greve. Eu gostava muito de telecomunicações, e aí eu acabei fazendo um período na PUC à noite. Então, foi um prazer ter estudado na PUC, e depois começaram as aulas na federal, e aí era difícil conciliar as duas, então eu, por 6 meses, fui aluno aí da PUC Minas, estudava à noite, e aí tinha todos os professores que ensinavam a gente as regras dos horários, né, para a gente poder não ficar preso no trânsito, antes ou depois. Então, foram bons momentos aí que eu vivi na PUC. Eu tenho uma trajetória, né, de
como engenheiro, nunca exerci. Então, eu sou, na minha visão, o que interessa são as oportunidades. A gente ter estudado e ter aproveitado os estudos que a gente fez para pegar uma base e agarrar aquilo que a gente ama por fazer, né? E eu, quando fui decidir o que eu ia fazer, na época não tinha esse tanto de curso e tantas opções, né? Na época as engenharias eram bem mais restritas, aí você tinha economia, administração, e aí eu fiquei na dúvida do que eu ia fazer, acabei fazendo engenharia civil, meu pai é engenheiro civil, meu avô é engenheiro civil, então eu segui uma tradição familiar, mas mesmo não gostando muito da engenharia, eu não sabia o que era a época, mas eu gostava muito de finanças, né? Eu não sabia dizer o que é finanças na época. Eu fui presidente de comissão de formatura, trabalhei em Grêmio, fui diretor de Grêmio estudantil em colégio, então sempre me dediquei a associações, a grupos que a gente tem a oportunidade de aprender e divergir também e buscar aquilo que a gente acredita. E sempre muito focado na área, controlando as tesourarias dessas organizações, eu não sabia o que era para ser como profissional. E aí eu fiz 6 meses da PUC, depois estudei na Federal. Quando eu estava no 5º período, né, eu adorava, ao contrário de todos os estudantes de engenharia, ou da maioria deles, que gosta da parte depois técnica e não gosta muito do ciclo básico, né? Eu amava o ciclo básico, eu amo matemática. E aí depois começou, eu falei, agora vão vir as matérias que eu não gosto tanto. E aí quando eu estava no 5º período, eu lembro o professor do curso, né, o professor Roberto Márcio, entrando na sala e falando assim, gente, e ele no primeiro período deu uma aula sobre o curso de engenharia, né, noções de engenharia. E ele falou que engenharia abria muitas portas. E aí ele entrou nesse 5º período e virou e falou assim, gente, tem uma oportunidade, me procuraram aqui de uma empresa, falando para fazer um estágio de carreira numa empresa que eles mexem com esse negócio de negócios, esse negócio que a gente vê no jornal aí acontecendo, e uma empresa com a outra. Não sei explicar direito, não, mas é um negócio que parece, para quem gosta, interessante. Eu falei, pô, é a minha chance, né? Lá atrás, eu lembro que eu estava no auditório, assim, lá na escola de engenharia ali no centro, falei, não esqueço disso, é minha chance. Corri atrás para saber de quem era a vaga, me candidatei, entrei eu e uma colega minha, o tal do estágio de carreira, na Andrade Gutierrez, e desde então não parei de trabalhar, fiz o estágio, né, fui contratado, e lá eu aprendi tudo aquilo que a escola não me ensinou da parte de negócios, né? Tinha lá um contador chamado Newton, me ensinou muito sobre contabilidade. Minhas primeiras chefes me ensinaram muito sobre valuation, matemática financeira. Tive aula mesmo de matemática financeira lá, a pessoa me passava uma apostila, eu estudava, e aí que eu comecei, não sabia nem abrir um Excel na época. E me formou... Hã? Alguém falou. Abriu aí o... Tem alguém com o fone ligado? Pedindo para desligar. E aí, nisso eu fui aprendendo tudo no trabalho. Então, eu sou uma pessoa que acredito muito, e as pessoas que trabalham comigo, eu tento o máximo possível ensinar, né? E motivar as pessoas a sempre buscar mais e o esforço, né? A dedicação. Os líderes da gente percebem que a gente tem um brilho no olho, que a gente quer fazer algo diferente. Então, eu sou grato, mas assim, de forma que não tem tamanho, o que eu aprendi na Andrade Gutierrez. Me formou como profissional, como conhecedor das finanças. E aí eu tive a oportunidade, depois de 15 anos, né, numa decisão muito difícil, nesse período dentro da Andrade Gutierrez, eu cheguei a ser conselheiro, como vocês viram, meu currículo, na Oi, na Contax, que era empresa de call center. Trabalhei em estudos de saneamento, energia, participei da compra da Light, que é a Andrade Gutierrez, junto com a CEMIG, o Pactual, e o Aldo Flores, que era um banqueiro, nós compramos dos franceses, então uma experiência maravilhosa. E aí que eu falo que as oportunidades, elas surgem para quem é interessado, né? Eu tinha 25 anos na época,
E muito curioso, eu sempre acompanhei as atas da empresa, de quem eram os diretores, quem tinha procuração, quem não tinha. E aí nós fomos assinar um contrato lá de compra, e aí os meus chefes, os diretores, viravam e falavam, Rafael, tem que assinar uns documentos aqui, você que sabe quem que assina o quê, quem que pode, vem aqui para o Rio. Aí cheguei lá no Rio de Janeiro, no Praia de Botafogo, 230, o prédio lá, edifício Argentina, 280, alguma coisa assim. E aí, quando eu estava lá, começou a discutir um assunto que era um contrato financeiro que eu tinha lido, que era um contrato que a Light tinha no exterior, e esse contrato ele tinha um risco tributário deles serem de ter uma autuação no futuro, e como a gente estava comprando uma empresa com resultado que não era tão bom, o valor pago não era um valor assim tão relevante, né? Claro que é muito dinheiro, era 79,5 milhões de dólares para cada empresa, era 320 milhões de dólares. Na época o dólar era um e pouco, não era um negócio de 400 milhões. É muito grande, mas pensa quanto que vale uma Light, né? Pensa quanto vale uma Semi. E aí, por 80% da empresa. E aí esse contrato tinha um risco, porque era um empréstimo grande, de ter uma autuação no futuro, porque eles não recolhiam imposto. Na época você tinha um benefício se você pagasse o principal da dívida nas datas que venciam, você não podia antecipar. E ela tinha feito uma antecipação. E aí eu tive a oportunidade de 25 anos de idade, no meio daquela esfera, né, cara, tudo cabeça branca lá, discutindo termos de contrato, negociações, de poder... Ô, Rafael, você que leu o contrato aí, conta pra gente o que é esse risco que tem. Aí a gente foi, fiquei 2 dias que a gente negociava de dia e de noite para fechar o contrato, e aí colocamos uma cláusula sobre o risco deste financiamento específico. Então, assim, você vê que é algo nada a ver comigo, de procuração, de entender de quem assina, ata de empresa, por também ser interessado e estar responsável na parte de due diligence, de ler os contratos financeiros, eu estava preparado quando a oportunidade apareceu para mim aos 25 anos. Então, aprendi muito de M&A nisso, depois participei do contrato. Então, só contando para vocês um pouco de como a gente deve aproveitar as oportunidades que aparecem na vida. E aí depois eu fiquei na Andrade. A Andrade, infelizmente, né, se envolveu na questão do Lava Jato, e eu participava. Eu nunca fui da construtora, que foi que teve o problema, mas a Andrade, que tinha as participações, tinha participações na CCR, que é uma empresa de rodovias e de mobilidade urbana, tinha a CEMIG, que depois da Light a gente mudou para a CEMIG, a gente tinha outras, a Sanepar, e outros investimentos, a Oi, a Contax, e a gente foi vendendo, porque a gente precisava dar dinheiro para a construtora para arcar com os problemas da Lava Jato. E eu fiz toda a minha parte dos investimentos que eu tocava, né? Eu com outras pessoas mais, né? Que eu era responsável. E aí eu falei, pô, agora 36 anos de idade, estou preparado para poder dar um próximo passo, né? A Andrade ia ficar meio estagnada, como ficou. E eu não tomei uma decisão baseada em dinheiro, né? Tomei uma decisão muito baseada em complementar a minha carreira, né? Minha carreira, ela, por ter trabalhado numa empresa quase de investimentos, eu trabalhei com 20 pessoas, eu não liderava muitas pessoas. Eu tinha um sonho de ter uma equipe. E aí eu fui trabalhar na MRV, tinha um sonho também de poder fazer uma abertura de capital. E eu fui trabalhar na MRV e liderei uma equipe, no final, de quase 100 pessoas, na qual eu pude dividir um pouco minha experiência, eu pude ajudar algumas pessoas que gostavam de ser ajudadas, né, de poder dar alguns pitacos na vida das pessoas que eu pude influenciar. Isso foi muito importante para mim. O negócio que eu tocava na MRV, que era loteamento, era uma perspectiva de fazer um IPO, uma abertura de capital, ele não existiu, era muito complexo, e acabou que em 2020 surgiu uma oportunidade de poder ir para a rede Mater Dei, onde eu estou hoje, para fazer abertura de capital. Eles tinham vários aspectos lá, empresariais, de organização, mas não tinham uma pessoa de mercado, né, que conhecia de bancos, de valuation, de mercado de capitais. E aí eu fui contratado. Eu tinha passado em 2019, eu fiz um curso que mudou muito a minha vida. Foi um curso nos Estados Unidos, que eu fiquei 6 semanas em Stanford, na qual eu tive a oportunidade de abrir muito a minha cabeça, de
acreditar muito na diversidade no trabalho, em ter pessoas com formações distintas para a gente formar um time vencedor, né? Isso é uma coisa muito que a gente fala e a gente vê isso, lê nos livros, mas quando a gente realmente acredita é quando a gente vivencia isso. Eu tive a experiência lá de perceber que times complementares poderiam tomar melhores decisões, que a gente poderia ter pessoas que influenciavam na nossa opinião porque traziam uma visão complementar. E aí a gente, depois, eu fiquei mais 6 meses na MRV e fui para o Mater Dei, e o Mater Dei a gente abriu capital logo em 2020, veio a pandemia. E aí a pandemia, ela fechou tudo, inclusive, né, vidas, mercado de capitais. Fui trabalhar no hospital no meio da pandemia, com 3 meses que eu tinha entrado. E aí foi muito bom para mim, do ponto de vista egoisticamente falando, né? Eu tive a oportunidade de aprender o setor de saúde, que eu não sabia nada. Sabia finanças, e você aprende trabalhando em vários setores diferentes, você começa a correlacionar receitas, margens, balanços, porque você começa a ver que tipo de business aquilo tem, né? Então você vai pegando as similaridades. E aí eu fui, aprendi, né, como que era, o que era o business, o que os hospitais faziam, quais eram os diferenciais competitivos da rede Mater Dei. E aí, em 2021, a gente abriu o capital na última janela que o Brasil teve de abertura de capital. Nós já vão mais de 4 anos que, por uma questão política e econômica, o Brasil e mundo e Brasil, a gente não teve mais, depois dessa janela, outros IPOs. Então, é um orgulho muito grande ter liderado um IPO de uma rede de saúde como a rede Mater Dei, numa possibilidade de quantas empresas de capital aberto nós temos, né? E quantas vezes você tem a oportunidade de fazer um trabalho desse. Então, foi uma honra muito grande também de ter conseguido, ter ganho a confiança de uma família empreendedora, como a família Salvador, de ser o responsável por conduzir esse processo, né, numa confiança muito grande, e também de hoje liderar grande parte da área financeira e tomar conta do caixa da empresa, algo que era impensável lá atrás, de uma pessoa não da família ter tamanha autonomia, né? Então, eu sou um cara muito grato dessa responsabilidade que me é dada e que eu tento a todos os dias corresponder. Então, isso é um pouco da minha carreira, assim, passando alguns pontos, tem muitas coisas para a gente poder falar. Eu passei uma apresentação para você, professor, se você puder colocar, você tem ela aí? Ela não está aparecendo. Só para passar alguns slides. Eu não recebi. Não? Você passou? Eu coloco por aqui. Sim, passou sim. Eu passei no seu WhatsApp, você consegue? Recebi aqui. Vou buscar aqui, só um minutinho. Porque senão eu coloco por aqui. Porque aí eu quero também passar alguns slides, senão o pessoal vou só ficar ouvindo eu falar, e aí às vezes fica cansativo, eu vou passar alguns slides, e aí... Ele tem som também? Não. 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 Tá. Eu já vou compartilhar. Deixa eu ver se eu consigo aqui também, porque aí... Eu também já estou com ele aqui. Já? Já. Tá bom. Ótimo. Isso aí. Então, apresentação institucional, tá? Todos esses dados que eu vou passar são dados públicos, então essa eu posso compartilhar com vocês, vocês também podem tirar foto, não tem nenhum problema, todos os dados da rede Mater Dei que estão aí são dados públicos. Nós, como uma companhia aberta, tomamos muito cuidado com os dados para a gente não passar nenhum tipo de guidance, nenhum tipo de informação que não seja pública, por questões até do cargo que eu ocupo e da responsabilidade por ser representante da empresa na CVM. Pode passar, por favor? Se você quiser colocar, acho que aqui do seu lado esquerdo, nessas 3 barrinhas aqui, eu acho que tem jeito de você colocar a tela inteira, acho que para o pessoal. Vê se tem jeito aí. Aqui não está aparecendo do lado Lá em esquerdo. cima, do lado da apresentação. Lá em cima, sim. Não, então do 3 pontinhos do lado direito, então. Vê se tem. Do lado da impressora. Do lado direito tem, sim. Uhum. Isso. Apresentação. Isso. Já está. Boa. Aí é só o disclaimer, pode passar. Pode passar. Mais um.
Então, a Rede Mater Dei de Saúde foi fundada em janeiro de 1980. Eu vou passar rápido assim, os conceitos, tá, gente? Só para vocês entenderem um pouco da nossa trajetória e como uma empresa ela tem ciclos, e esses ciclos, às vezes, elas são muito longos no início, depois elas encurtam bastante. Ela foi fundada em em junho de 1980, ficou 19 anos com uma unidade única, que é a que vocês conhecem lá no Santo Agostinho, na parte de baixo, tá? Na parte da Gonçalves Dias. E aí lá, em 2000, 20 anos depois, a gente fez uma expansão do segundo bloco, que é aquele que chega até a rua Mato Grosso. A Rede Mater Dei foi pioneira em vários aspectos. Ela foi a primeira empresa, primeiro hospital que foi acreditado, teve uma acreditação, que é como se fosse uma certificação ONA, que é uma organização nacional de acreditação brasileira. A gente foi medalha de ouro em 2004. Nós fomos o primeiro hospital com uma acreditação estrangeira, que é essa NIARO, em 2009. E aí, em 2014, ou seja, 34 anos depois da inauguração, a gente abriu a segunda unidade, que era na Contorno. Passamos em 2016 a ser acreditado por uma outra organização americana, a maior do mundo e a mais conceituada, que é a JCI, que é a Joint Commission International. Então, vocês da área da saúde devem conhecer. E a gente fez depois, em 2019, a unidade aí que é perto de um do campus de vocês, da PUC, em Betim Contagem, na Divisa, em 2019. Então, vejam que é uma empresa de 80, expandiu em 2000, criou o segundo hospital em 14 e já teve seu segundo hospital em 19. Então, olha a velocidade, como os ciclos vão fechando no amadurecimento da empresa. Depois, em 2020, a gente ajudou vários stakeholders e a população na parte da Covid, né? A gente atendeu muita população, pronto-socorro, atendeu gente do Estado, fizemos a abertura de leitos em Betim Contagem junto com o Estado, um andar nosso que estava fechado, a gente equipou com respiradores, um projeto inovador, desenvolvemos respiradores durante o período da Covid, e depois nós fizemos aquela abertura de capital que eu comentei para vocês em 2021. De lá para cá, a gente fez 5 M&As, a gente comprou 2 hospitais em Uberlândia, um hospital em Goiânia, um hospital em Feira de Santana e um hospital no Porto Dias, lá em Belém, o Hospital Porto Dias em Belém, que a gente comprou e vendeu. Então, a gente já tem M&A, a gente já tem venda de M&A, a gente tem aprendizado com M&A, a gente já tem uma maturidade de 4 anos e meio de capital aberto. Então, esse é o perfil da empresa. Em 2022, no meio das aquisições, a gente também abriu a nossa unidade de Greenfield, né, que é o que a gente chama de abertura que começa do chão, né, você começa do zero um projeto. A gente fez em Salvador uma unidade de um prédio no antigo fábrica da Coca-Cola, no Rio Vermelho, um prédio redondo de vidro que chama muita atenção e que hoje é um dos principais hospitais de Salvador. Tá? Então, a gente saiu de uma criação, de uma expansão e de uma plataforma nacional, são as 3 etapas que a empresa teve. Pode passar? Assim, a gente tem algumas frases que o Dr. Salvador, ele tem diversas, né? O nosso fundador, que está com 94 anos, acabou de fazer. Esqueci de mencionar que a gente também abriu a unidade agora recente de Nova Lima. Então, a gente tem a 9ª unidade nossa, de Nova Lima, lá no 6 Pis. Então, o doutor Salvador tem uma frase que ele fala e ele repete e ele acredita, né? Que é preciso roubar uma parte da vida para dedicar aos sonhos, ideais e realizações, que não queremos que morram conosco. Então, assim, um médico muito visionário que teve a oportunidade de investir em hospitais antes do Mater Dei, esteve em hospitais que quebraram, viram os erros que ocorreram e trouxe muito aprendizado para o Mater Dei, e nós estamos aí hoje numa empresa bem robusta de 45 anos. Então, ela foi fundada e gerida por uma família empreendedora, gestores com visão de longo prazo. Nós somos uma saúde completa, com alta complexidade, atendemos todas as especialidades, então, hospital geral de alta complexidade. A gente tem um foco na excelência da operação hospitalar e qualidade de serviço, e somos uma referência nacional
né? A Rede Mater Dei, seus médicos, seus fundadores e toda a nossa equipe. Pode passar? Quando a gente fala que a gente é uma rede, a gente tem todas as partes de internações, cirurgias, medicina diagnóstico, pronto-socorro, oncologia, e tem um Instituto de Educação e Pesquisa, e estamos tentando ser também uma universidade em algum momento para poder ter a medicina e outros cursos dentro do que a Rede Mater Dei pode ser, né? Então, vejam que na medicina, a gente tem sazonalidades. Então, ter todas as especialidades faz com que a gente tenha uma menor variação da nossa receita ao longo do ano, porque se tiver uma crise respiratória, nós estamos lá, se a gente tiver uma questão de dengue, uma infectologia, se a gente tiver uma questão de oncologia, a gente tiver necessidade de cirurgias com bloco cirúrgico complexo, se precisar fazer uma cirurgia robótica, a gente tem. Então, a gente acredita nesse atendimento à saúde bem robusto. Pode passar, por favor? Isso aí é só o desenho, né, da onde a gente está. Então, com a venda de Belém, a gente está concentrado, então, no Sudeste, no Centro-Oeste e uma cidade e uma capital aí do Nordeste. Pode passar? Esse aí, então, é um pouco do perfil. Vejam que o nosso resultado, a gente tinha, né, 624 leitos operacionais na média do primeiro trimestre de 2021, 624. Chegamos a ter 1.602 leitos no segundo trimestre de 24 e hoje a gente opera com 1.231 leitos. Observem que a gente hoje tem uma estratégia muito grande de taxa de ocupação. Então, vocês vão ver a gente tendo esse índice de taxa de ocupação sempre beirando 80%. Essa taxa de ocupação aqui está sem os pacientes dia, né, aqueles que transitam pelo hospital, ele está usando a metodologia da ANAP, que é quem dorme no hospital. Se a gente considerar os pacientes dia, a gente passa a ter 83% de taxa de ocupação. Hoje nós temos 1.231 leitos pós-IPO em 3 estados. Pode passar, por favor. Isso é um pouco daquele outra forma de mostrar a nossa história em termos de acreditação, que eu já passei da ONA, NIARRO e JCI, e hoje a gente tem Kementon também nas nossas unidades de Uberlândia, e a gente tem JCI em Betim, nós temos JCI no Santo Agostinho, na Contorno e em Salvador. Pode passar. Uma das coisas que a gente, ao longo do tempo, conquistou, né, é uma governança diferenciada. A gente tem, sempre tivemos, mesmo antes da abertura de capital, a formação de um conselho. A família buscou lá atrás uma parceria com a Fundação Dom Cabral no PAEX, que são os parceiros por excelência, ajudou muito a empresa a abrir a cabeça, a entender como gerenciar e como crescer e como tomar conta dos seus resultados assistenciais e econômicos financeiros. Isso foi fundamental para a empresa estar até aqui e ter toda uma formação para que cheguemos bem à terceira geração. Vou dar um dado aqui que pode chamar a atenção para as pessoas, mas a cada geração sobrevivem apenas 1/3 das empresas familiares. Como nós estamos na terceira geração, a gente está no 11% das empresas sobrevivem à terceira geração. E nós estamos na terceira geração, com a sucessão muito bem feita, com uma regra clara de quem pode estar na empresa. A família é o Dr. Salvador, que tem 4 filhos, que são a segunda geração, e só um filho de cada filho pode estar na gestão. Então, os 4 filhos estão hoje na diretoria da empresa e, para estar lá, eles tiveram que trabalhar num hospital maior que a Rede Mater Dei e eles tiveram que fazer um MBA fora. Então, hoje nós já estamos geridos pela terceira geração. Eu sou, hoje, o diretor mais velho. Então, eu, com meus 44 anos, sou a pessoa com maior idade dentro da nossa diretoria, que vai desde 44 anos. Nosso presidente tem 39, e a gente tem hoje uma diretora de inovação que acabou de voltar de NYU, fez um MBA lá, que tem seus 28 anos, e ela o foco dela na parte de inovação. O nosso conselho tem conselheiros independentes, então a gente tem um conselheiro
muito forte na parte tributária, que é o Fernando Fonseca, que é do Sacha Calmon. A gente tem o Ari, que foi presidente de vários hospitais, então é do setor, também independente. Nós temos o professor Geraldo Sardinha, que é professor da Dom Cabral, e nós temos o Pedro Salles, que é um investidor, trabalhou no Fundo Verde, e ele hoje olha toda a parte de estrutura de capital. E os outros 5 conselheiros são os 4 filhos e o doutor Salvador, então a gente forma o nosso conselho com 9 membros. Pode passar, por favor? A gente teve uma estratégia de M&A muito bem definida, onde a gente achava que a gente deveria crescer, apesar dos resultados estarem mais difíceis do que a gente imaginava na época da compra, porque o setor se tornou muito mais difícil, vocês vão ver que a nossa margem caiu ao longo do tempo, mas a gente teve algumas premissas que fazem com que a gente consiga recuperar o resultado. Quais são essas diferenciais? Os nossos hospitais, nas cidades que a gente está, os nossos hospitais são hospitais que fazem a diferença, são os melhores hospitais da cidade. Isso faz com que a gente tenha uma presença muito boa, tanto para os pacientes, quanto para os médicos, quanto para as operadoras. Faz com que a gente tenha que ter força negocial para a gente poder ter bons resultados. E estamos construindo um hospital em São Paulo, em 2028, começo de 2029, nós estaremos operando um hospital em parceria com a Bradesco Saúde, na Zona Norte de São Paulo, no bairro de Santana. Um hospital de 250 leitos, vai ser a nossa chegada em São Paulo, sendo o nosso 10º hospital da rede. Pode passar, por favor? Nós temos uma excelência clínica reconhecida, vou passar rápido, não é o tema tão grande, mas a gente tem um acompanhamento da atuação do corpo clínico. Então, se vocês não conhecem, mas os médicos não são funcionários de um hospital, então você tem que gerir quem gere seus pacientes sem ele ser seu funcionário. Então, tem que ter uma gestão muito grande do que você faz na sua assistência, e com isso a gente tem reuniões de análise crítica, acompanhamento com as coordenações, a gente tem vários KPIs que fazem com que a gente meça o que está acontecendo com o atendimento, além de ter um monitoramento do NPS para a gente ver qual é a qualidade que o paciente tem das nossas redes e como o médico também dá de nota para a rede Mater Dei. Só para vocês terem uma ideia, a gente tem 73 de nota de NPS e a Rede Dora outro dia divulgou que a dela é 66, que é a maior rede de hospitais do Brasil. Então, a gente tem ter essa atuação, né, na qual a gente faz essa gestão com o corpo clínico, com assistência, acompanhando resultados, tendo resultado para todos, que é um dos nossos valores, ter uma assistência com atendimento diferenciado, personificado, é algo que faz com que a gente tenha. Se vocês quiserem, né, a gente tem as melhores, nós temos um material de excelência clínica, esse daí está o endereço de 2024, e a gente acabou de divulgar esses resultados agora em 2025, com os resultados até a data de agora. Então, a gente tem tanto um relatório, vocês podem acompanhar no nosso site de RI, tem esses links, a gente tem o relatório de excelência clínica, e nós temos um relatório também de um relatório de sustentabilidade que a gente também divulgou recentemente, além de todos os resultados financeiros e políticas, tudo se encontra no site do RI do Mater Dei. Então, super interessante, de uma leitura vasta, que traz muito conhecimento aí para o pessoal da área da saúde, pessoal da área de sustentabilidade e para o pessoal da área de finanças e contábeis também, que podem acompanhar os resultados, tanto em DFs, quanto em apresentações, quanto no formulário de referência. Pode passar, por favor. Mais um. E aí, o último slide, que é a parte financeira, e aí vocês podem, eu posso contar para vocês algumas contabilizações interessantes que a gente tem no nosso balanço, para a gente poder discutir. Eu quero vocês aqui fazendo perguntas, trazendo dúvidas sobre questões aqui da Rede Mater Dei. Eu entro dentro da minha capacidade, tentarei responder todas as perguntas. O resultado nosso, a gente está com 1 bilhão e 45 nesse semestre, né? Atingimos 1 bilhão por semestre. Ano passado a gente fez 1,9 bilhão de receita líquida na Rede Mater Dei. Esse ano nós vamos passar de 2 bilhões de receita líquida. Vejam que a margem diminuiu ao longo do tempo, fruto de um PL da enfermagem, que aumentou o piso da enfermagem, e ele também trouxe uma dificuldade com as operadoras
por uma economia mais difícil, e as operadoras, 95% da receita da rede Mater Dei vem das operadoras de saúde, 5% vem de clientes particulares. Então, uma dificuldade numa seguradora, ela traz um resultado negativo. Nós nos ajustamos a essa perda setorial, desse piso, estamos em recuperação da nossa margem, então recuperamos 18,7 ano passado, e fizemos 20,3 no primeiro semestre, com 212 milhões de EBITDA. E a gente teve um lucro líquido de 47 milhões, com 4,5 de margem, já tivemos no passado remoto 10,8. Aqui, além de uma margem mais apertada na parte operacional, a gente também encontra um resultado financeiro mais apertado pela alta taxa de juros que o país tem, né? A gente, com os nossos 700 milhões de dívida líquida, a gente tem um resultado financeiro mais apertado, então diminui entre o EBITDA e o lucro, além do imposto que a gente paga de 34%, a gente tem também o resultado financeiro que aperta o resultado final, que é o lucro líquido. E por último, professor, por favor, a gente, próxima página, a gente tem o perfil da nossa dívida, a gente tem um covenant de dívida líquida EBITDA de 3 vezes, a gente está com 1,6, nós temos um BI 410 de dívida, sendo 638 de caixa e 772 de dívida líquida. Nós temos tivemos uma redução da nossa dívida líquida dos últimos 2 trimestres, o que nos orgulha bastante da gente estar conseguindo reduzir a nossa dívida, reduzimos ela de forma significativa, não vinha tendo esse resultado no passado, então gerar caixa para reduzir o endividamento mostra uma sustentabilidade para uma empresa que quer navegar no longo prazo. Em termos de cronograma da nossa dívida, a gente acabou de fazer uma troca das nossas debêntures, que a gente chama de exchange. A gente trocou uma debênture da primeira emissão nossa do Mater Dei, que vencia em 27, 28, com um custo de CDI mais 1,60, e fizemos agora uma dívida de 7 anos, que vence em 2031 e 2032, a um custo de CDI mais 1,60, reduzindo em 50,5 ponto percentual, 50 bips, né? 0,5%, 50 bips da nossa dívida. E como nós temos dívida com o BNB na construção de Salvador, ela é abaixo de CDI, então o nosso custo da nossa dívida é abaixo do CDI. Então, nós temos um custo de dívida de CDI menos 0,95 e a gente aplica o nosso caixa a 101% do CDI. Então, nós temos uma estrutura financeira muito boa, organizada, uma empresa que não fez loucura na compra dos hospitais, mesmo ele performando pior do que a gente imaginava, faz com que a gente possa tomar todas as decisões baseadas nas nossas melhores perspectivas sobre o futuro, e não a gente ficar tomando medidas para a sobrevivência da empresa, na qual a gente tem que priorizar o caixa de forma a negligenciar alguma coisa assistencial ou de decisão de investimentos. Então, a gente tem uma tranquilidade para tocar a empresa para as melhores decisões que a gente quiser tomar. Então, naveguei aqui sobre IPO, assistência, Mater Dei, resultados. Em termos contábeis, a gente tem algumas questões que vocês podem perguntar. Se vocês não perguntarem, eu posso contar também algumas curiosidades do nosso balanço, mas eu quero a participação de vocês, porque aí eu acho que fica menos chato ficar ouvindo minha voz sem pergunta, vai ser algo que vocês vão dormir aí do outro lado da tela. Então, espero que tenha sido rico aí a apresentação. Se ficou alguma dúvida, também eu posso voltar sobre os temas. Ótimo, ótimo, muito bom, Rafael. Teve uma pergunta aqui. O verde é o fundo verde do Stuhlberger? Isso, é o verde do Stuhlberger. Ele é um dos fundos que já investe na gente, participaram aí do IPO, e a gente tem um relacionamento de troca de informações, sempre com reuniões do RI, então ele é um dos fundos que a gente dialoga aqui no RI. Bom, gente, se quiser falar, eu não falei muito do que eu faço, né? Às vezes as minhas atividades. Eu sou o CFO da Rede Mater Dei, que nada mais é do que um diretor financeiro, que é o executivo de finanças. Eu sou responsável por toda a controladoria, então eu sou responsável pela contabilidade, pelo fiscal.
sou responsável pelo planejamento financeiro da empresa, então eu olho o fluxo de caixa, contas a pagar, contas a receber, toda a estruturação de dívida é comigo, então essas debêntures fui eu que, né, eu e minha equipe que negociamos, toda a parte de RI, de diálogo com o mercado, também está na minha diretoria. Eu também sou responsável pelo ciclo da receita, né, de uma parte dele, que é compartilhado com outra diretoria, na qual eu tomo conta da parte da cobrança, das conciliações, que é, vamos dizer, o centro nervoso aí da relação com as operadoras, que são as contas médicas, né, desde o atendimento até o recebimento, porque são as chamadas glosas que o nosso setor tem, que prejudicam o caixa das empresas. Então, navegando um pouco o que eu faço, né, para vocês perguntarem muito aí das minhas atividades, então eu tenho uma visão ampla aí da parte financeira. Muito bem. Vamos proceder, pessoal que está nos ouvindo, que está nos comparecendo, apreciando aí a apresentação brilhante do Rafael, porque a responsabilidade do CFO de um hospital, eu imagino que deve ser, sobretudo, muito relevante, né? Porque você deve fazer análise de risco constantemente, né? Tanto de risco econômico-financeiro, quanto da própria atividade, não é, Rafael? Sim, a gente tem, professor, uma área nossa, né, uma gerência de riscos corporativos, que a gente, todas as áreas carregam, nós temos 12 principais riscos, e aí a minha área, né, a minha diretoria carrega os riscos relativos à nossa área, que é a capacidade da empresa, um dos riscos que a gente tem, a capacidade da empresa de receber as contas, e um hospital, ele tem um prazo médio de recebimento elevado, né? A gente tem mais de aproximadamente 115 dias médio de recebimento. Nosso setor tem um ciclo muito longo. A gente tem um prazo médio de pagamento de 60 dias e a gente tem um estoque de 35 a 40 dias. Então, o nosso ciclo financeiro é muito grande. Então, toda vez que a gente cresce, a gente bota capital de giro na empresa. Então, é algo que a gente toma muito cuidado para o nosso resultado não ir embora em capital de giro. Então, quando eu falei que a gente tem tivemos geração de caixa com diminuição da dívida líquida, mostra que nós crescemos gerando resultado e a gente foi capaz de poder diminuir o nosso endividamento. Então, nós tomamos conta desses riscos, dos riscos financeiros também, né, das dívidas. A gente tem um swap na qual a gente trocou uma dívida de IPCA mais 1. Nós trocamos por CDI menos 4,50. Vocês podem ver no nosso balanço que a gente carrega um derivativo, que a gente tem ativo e passivo, e aí a gente tem o resultado desse passivo marcado no nosso... o resultado desse swap, né, desse derivativo, marcado no nosso resultado contábil. Nós temos também investimentos que a gente fez de M&As, então a gente tem lá ágio, mais-valia, marcação do PL das empresas, variação de equivalência patrimonial. Temos uma empresa que a gente, do setor de inovação, que é a A3Data, que mexe com inteligência artificial, que a gente não controla e que a gente tem só metade do capital. Então, tem muita curiosidade no nosso balanço de riscos que a gente pode discutir aqui. Ótimo. Tem uma pergunta, tem uma pessoa, Gláucia, com a mão levantada. Você quer fazer a pergunta, Gláucia? Boa noite. Quero sim, professor. Rafael, o Grupo Macd contratou a Mackenzie como consultoria estratégica. Parece que vocês estão interessados no aperfeiçoamento da gestão no contexto do crescimento do porte empresarial de vocês. Eu também vi que nos relatórios tem um crescimento no porte empresarial e maior complexidade operacional. O número de funcionários por lei é superior que os seus concorrentes. A estrutura pessoal é mais robusta e também, como consequência, mais onerosa. Eu fiquei curiosa para entender de que forma o alinhamento estratégico e tecnológico via consultoria vai favorecer o redesenho da estrutura organizacional, trazendo maior eficiência. Como que a administração avalia o equilíbrio entre tecnologia, força de trabalho e as recentes mudanças regulatórias envolvendo os enfermeiros, como o CPT e o piso
da enfermagem. Assim, como que garante competitividade e sustentabilidade dos resultados? Obrigado, Glaucia, pela sua pergunta, né? Pergunta muito inteligente e complexa, assim, eu vou tentar fatiar para responder, né? Mas muito interessante. Ô, Glaucia, primeiro, a McKinsey é uma consultoria mundialmente reconhecida. Ela está nos ajudou, né? Já terminou o trabalho muito na eficiência dos nossos custos. Ela não trouxe, nós não contratamos a McKinsey do ponto de vista estratégico, de montar o nosso planejamento estratégico ou de montar para onde a gente deve ir. Era muito focado na questão de ter benchmarks para a gente poder melhorar os nossos custos, todos os tipos de custo, né? Custo de alimentação, que é um custo importante, custo com os nossos distribuidores e MED, né, de materiais e de medicamentos, em relação ao que os outros concorrentes fazem. Ajudou a gente também numa avaliação de custo de utilities, água, luz. Então, foi uma consultoria muito focada em a gente ter uma redução de custos, dada a necessidade, e um pouco da sua pergunta também, que a gente teve essa perda. Né? Eu tenho muito cuidado ao falar dessa questão. Eu estou olhando estritamente do ponto de vista dos resultados da rede Mater Dei, quando eu falo que é perda. Eu não estou dizendo que é justo ou não. A gente tem um piso de enfermagem na qual os enfermeiros recebem mais, né? O que a gente às vezes questiona é de dar um piso Brasil afora, sabendo que a gente tem um Brasil, que são vários Brasis, né? Como a gente gosta de falar. A gente não paga o mesmo aluguel no Acre e em São Paulo. A gente não tem o mesmo custo de serviços em Belém e em Porto Alegre, né? Então, o piso nacional ele traz uma dificuldade para as áreas que têm uma receita menor. E a gente, como rede, só para você ter uma ideia, nós perdemos de 45 a 50 milhões de reais por ano com o piso da enfermagem. Você viu que o nosso resultado no primeiro semestre foram 212 milhões de reais, com esse custo incluído. Então, ele comeu aí uma parte importante da nossa margem, de 2 a 3 pontos percentuais da margem EBITDA da empresa. Então, nós também não podemos ficar lamentando, né? A gente não pode ficar reclamando, a gente tem que fazer, nós somos capazes de fazer aquilo que está nas nossas alçadas. A gente não vai mudar a legislação, a gente não vai mudar o executivo, o judiciário. Então, nós percebemos que aquilo era uma realidade, negociamos da melhor forma com os sindicatos, estamos trabalhando para reduzir outros custos, para a gente poder voltar a ter um crescimento de margem como a gente está atingindo. Na sua pergunta também se falou sobre inovação. Nós acreditamos muito, como eu coloquei, a gente é sócio da 3Data, que ajuda a gente a fazer agentes de inovação. Então, esse ciclo da receita que eu coloquei, nós estamos desenvolvendo agentes de inteligência artificial para facilitar. Imagina um hospital. Nós temos quantos atendimentos, né? Quantos pacientes nós fazemos 200 cirurgias por dia, né? Então, a gente tem 1.200 leitos com 80% de taxa de ocupação, então todo dia a gente tem 1.000 pacientes internados nos nossos hospitais. Então, a gente tem muita responsabilidade e isso, para poder atender os anseios da nossa população, dos nossos pacientes, é a gente atendendo melhor e tendo um bom relacionamento por quem nos paga, que é a operadora. Então, a 3Data também nos ajudou a fazer um simulador na qual a gente mudou o modelo de remuneração. Antes, nos hospitais, o modelo de remuneração era igualzinho, você vai num restaurante e você pede o cardápio. 2 Coca-Cola, uma água, uma cerveja, uma batatinha frita e um hambúrguer. Você vai lá e paga, é o que a gente chama de fee for service. O que você utilizou, você paga. Hoje, os modelos estão migrando porque a gente chama de empacotamento, na qual a operadora quer ter o quê? Ela quer ter previsibilidade. Então, a gente negocia pacotes, diárias de internação, pacotes de pronto-socorro, diárias de bloco cirúrgico. Para quê? Porque um paciente interna, ele não fica com aquela conta aberta. É como se fosse num restaurante e você pagasse por um menu fechado. Então, você fala aqui, balança livre, R$50, em vez de você ter que pagar. Então, essa teve uma modificação no nosso setor. A gente está acompanhando para a gente assumir esse risco, predição. Tivemos de estudar como comportou a população no passado para a gente poder dar um preço no preço da balança.
senão a gente não sabe o que está botando no quilo. Quando nós vamos discutir, como você falou, de sustentabilidade, nós vamos discutir que a gente gasta mais do que os nossos pacientes, no caso do meu exemplo, os alimentandos, né, que estão indo no restaurante, estão alimentando mais, e aí meu custo não está acompanhando, minha rentabilidade vai lá dentro. E aí, gente, tem uma máxima, todo financeiro carrega, que é uma expressão que chama cash is king. O caixa é rei. Você pode fazer um balanço maravilhoso, você pode ter um EBITDA lindo, né? Aliás, tem um monte de anedotas. O que é um EBITDA ajustado, o que é um EBITDA, o que é um lucro, o que é um caixa, né? Aí o EBITDA ajustado, todo mundo vai lá, faz aquela cara linda e maravilhosa. Mas o que comanda uma empresa chama-se caixa. Porque sem caixa você não paga ninguém, você quebra. Então, assim, não adianta você ter uma empresa. Então, coloquem isso na cabeça de vocês. É ótimo acompanhar ativo, liquidez, tudo importante. Mas se tudo for maravilhoso e a empresa tiver dívida e não tiver caixa, quebra. Faz uma empresa quebrar, é isso. É claro que tem indicadores que vêm do econômico, indicadores que vêm do balanço patrimonial, ele nos dá dicas. Mas é o din-din no final do dia, a conversão dos seus recebimentos e dos seus pagamentos que vão te sustentar por longo prazo. Então, a gente é muito cuidadoso com as decisões, porque, por ser uma família, esse é um grande diferencial, investir numa rede que vai estar daqui a 45 anos, que a família está preparada para a terceira geração. É diferente de você investir em alguém que é um private equity. Você tem que tomar muito cuidado com as decisões que são tomadas, porque muitas vezes são decisões de curto prazo, porque está alinhado com o resultado do executivo e não com a visão de longo prazo do acionista. Então, nossas decisões podem parecer decisões que, no primeiro momento, são decisões que, às vezes, não está maximizando o lucro, mas são decisões calcadas em existir daqui a 45, 90, 180 anos, porque a gente quer ter a sustentabilidade, uma empresa perene que tenha bons resultados. Então, quando a gente abriu o capital bonito, né? Todo mundo que fazia modelagem, esses bancos, o negócio era abrir leito, porque o cara pegava um ticket por leito, multiplicava a receita e ia lá em cima. A gente falava muito em quê? Em disciplina de número de leitos. E você trouxe um indicador que a gente acompanha. A gente acompanha receita líquida, custo de pessoas sobre receita líquida, e nós acompanhamos número de colaboradores por leito. E aí você falou que o nosso, depois a gente pode até dividir informações, né, compartilhar, o nosso número que a gente enxerga de colaborador por leito, que é perto de 6, é um número muito bom para o mercado. Você disse que ele é alto, depois a gente vê da fonte, às vezes a forma de ver, o denominador, o divisor, mas a gente tem um número de 6, nós temos 8.500 colaboradores, e a gente tem hoje tanto um custo percentual sobre receita líquida, quanto colaborador por leito, dentro de um número que, na nossa visão, é um número muito bem gerido, e é uma das vantagens competitivas que a gente tem para bons resultados. Tá? Ficou alguma dúvida? Não. Obrigado, foi bem esclarecedor e você falou muito mais do que eu esperava. Obrigada. Obrigado a você, Glaucio. O Paulo Moraes tem uma pergunta, mas antes dele eu vou me intrometer aqui. Quanto por cento, Rafael, do patrimônio líquido é da família hoje, perante o IPO e as ações em mercado? Ótima pergunta. Quando a gente abriu o capital, antes de abrir 100% era da família, abrimos o capital, a gente passou para o mercado aproximadamente 21%, aí 22%, 78% ficou da família, 22% no mercado. Depois nós demos 7% quando a gente comprou aquele hospital lá em Belém, que a gente comprou e vendeu, nós demos 7% como forma de pagamento, então nós diluímos todo mundo. Aí foi para o mercado 21 mais 7, 28, 29% estavam no mercado, a família ficou com 71%. Como nós recompramos esse ativo, nós pegamos ações de volta, voltamos a ter 21% no mercado e 78, 79% da família. Viemos recomprando ações, a Rede Mater Dei está com um programa de recompra aberto, é público, todo dia basicamente a gente compra no mercado, na qual a gente vai comprando e cancelando ações. Hoje, a gente tem 82% do capital da família, 18% do capital no mercado.
Ok, muito bom. O Paulo Lemos tem uma pergunta para fazer, está com a mão levantada. Fique à vontade, Paulo. Oi, Rafael. Boa noite, parabéns aí pelas explicações. Eu vou fazer duas perguntas, ou pedir para você fazer dois comentários. Você está igualzinho os nossos investidores, depois vocês abrem o áudio de qualquer curiosidade, tá? Antes de você perguntar. Toda vez que a gente vai fazer um call de resultados, a gente faz lá, apresenta os resultados, vai eu e Zé Henrique falar, né? Ele fala e eu falo. E aí sempre assim, a gente fala e depois abre as perguntas. Aí sempre o cara do banco pergunta assim, eu tenho duas perguntinhas aqui, a primeira e a segunda. Depois você ouve, você vai ver que é uma curiosidade, sempre as pessoas perguntam duas. Então, eu fico satisfeito pelo seu interesse de ter duas perguntas, Paulo. A segunda pergunta até foi nessa última fala sua que ela veio a curiosidade. Mas a primeira é você comentar um pouco a sua estrutura aí de arrendamento, né? É relativamente novo na contabilidade trazer o arrendamento para o ativo, e a gente vê um impacto grande no balanço e um certo risco está lá no formulário, porque é da família os aluguéis e cria uma dependência ali da empresa. Você fazer um comentário do que é a estratégia de vocês, se existe ideia de amanhã estar comprando e financiando isso, ou se é manter isso alugado. E a segunda pergunta é justamente em relação às ações, que a gente, como investidor e admirador da empresa Mater Dei, eu acho barata a ação hoje, e eu estou vendo que vocês estão recomprando. Existe ideia de amanhã, tá, qual que é a política, uma estratégia de distribuir dividendo? Existe uma mudança nisso? Porque a hora que você está me falando que está comprando, a ideia é pôr para dentro de casa, né? E eu estou acreditando na minha própria ação. Falar um pouco disso para nós também. Ótimas Obrigado. perguntas, Paulo. Bastante dá o campo aqui para a gente poder explorar vários temas e obrigado por você ter entrado no nosso balanço e ter olhado os resultados. Eu vou ser morto aqui, hein? Eu sou quase um contador, mas sou um engenheiro fajuto que fica tentando ser um contador, tá? Sou responsável pela contabilidade, então sou um atrevido. Não assino balanço porque eu não sou contador, mas eu discuto muito com a auditoria. Eu, Rafael Cordeiro, acho... Estão me gravando, hein? IFRS 16, eu não acho saudável. Aí, trouxe uma polêmica. Eu acho que ele distorce o resultado da empresa, na minha opinião, porque quando você tem algo alugado, melhor você refletir o risco de perder o aluguel, alguém te tomar a propriedade, aí você colocar aquilo como um risco do negócio, do que você transformar um aluguel de longo prazo numa propriedade, distorcendo o resultado da empresa. Porque muitas métricas de mercado, elas consideram o EBITDA uma proxy de caixa. O aluguel se tornando IFRS 16, você tira a despesa do EBITDA, ele não transita, ele vira lá resultado financeiro, ele vira uma amortização. Então, você tira o aluguel com uma despesa que mostra a sua capacidade de gerar resultado que vira caixa. Então, todo mundo, aí aonde está isso, né? O efeito disso, na dívida. Aí todo mundo que vai avaliar a sua empresa, pega, tira o arrendamento, volta a despesa e faz o EBITDA ajustado para poder fazer. Então, eu acho, na minha opinião, modesta opinião, na qual, pensando como um financeiro, e eu acho que a contabilidade ela está num dever aí, um trabalho de se aproximar do mercado. Eu acho que a contabilidade, essência, forma, tudo que a gente está tentando trazer para a contabilidade, eu acho que esse papel ele distorce o resultado da empresa e você torna as empresas menos comparáveis. Quando alguém é dono de um terreno, ele tem uma vantagem competitiva de carregar, ou não, né? De carregar um terreno caro para não ter despesa de aluguel. Se ele tem um terreno que o aluguel é caro, a empresa que tem a despesa se prejudicou. E aí a pessoa avalia se a estratégia de ter ou não um terreno, um prédio, é bom ou não. A hora que você tira e transforma e você quer fazer com que todas as empresas tenham, num aluguel de longo prazo, a propriedade, você faz todo mundo ser igual, sendo que tem estratégias diferentes. Então, essa é a minha visão, mas eu respeito o IFRS, estudo o IFRS, aplico o IFRS, discuto com os auditores da taxa de desconto, mas eu acho que é muita premissa na qual você depois tem que desfazer para avaliar quando você vai comparar as empresas. Nós tiramos os imóveis, era tudo da família, era tudo do hospital, antes do IPO nós tiramos,
porque a gente entendia à época que o múltiplo que o hospital ia ser vendido, o imóvel não ia ser valorizado ao preço que ele era. Então, a família murchou a empresa, vendeu menos empresa, porque tirou os imóveis, e achou que aquele imóvel na mão dela, alugada para a empresa, é algo que valeria para ela, como dona da empresa, mais valor. Sempre deixamos claro qual que era o custo e nós aplicamos um custo baixo. O aluguel, a propriedade no Mater Dei é alugado a 4,1 de cap rate. Cap rate é uma expressão que a gente usa de quanto de aluguel você paga sobre o valor justo da propriedade. Nós pagamos 4,1. A média hoje, e aí só trazendo um pouco para vocês, a média de mercado é perto de 10. Empresas que têm crédito ruim é 12, a nossa é 4. Então, o controlador meio que subsidia o aluguel, do ponto de vista financeiro. E por que, Rafael, por que é 10? Porque os contratos são reajustados pelo IPCA. Então, o contrato em moeda constante, que vira nominal a hora que você coloca o IPCA todo ano. Então, esse contrato é IPCA mais uma rentabilidade. A rentabilidade hoje de um título público no Brasil, como diz o nosso ex-presidente do Banco Central, ninguém quer que o juro seja alto, que seja 15, que o título, a NTNB, seja 8. Ela só é isso porque é onde que as pessoas encontram o equilíbrio para comprar. Se você oferecer a 4, ninguém compra. Se você oferecer a 12, você está pagando mais do que precisa. Então, o 8 é um reflexo, IPCA mais 8, um título que vence em 2028, IPCA mais 7, um título que vence em 2035, ele reflete o risco Brasil. Se você tem um aluguel dentro do Brasil, nada mais do que você pagar mais do que o risco Brasil. Então, um aluguel hoje é IPCA mais algo além de 8, 7,5. Então, hoje o mercado pratica 10, 11. Então, esse é hoje um custo normal de locação de imóveis. A gente pratica, na maioria, 4 e nos novos, 7,5. Então, a gente tem hoje aluguéis que estão um pouco abaixo do valor que seria de mercado, tirando um pouco essa questão do que a gente chama, que é super relevante de uma companhia aberta, que são as partes relacionadas, que é o controlador usando do seu poder para tirar dinheiro da empresa. E o Mater Dei toma muito cuidado com isso e abre todas as partes relacionadas que tem para não ter essa visão. Em termos de dividendo, a gente paga 25% do lucro, porque nós acreditamos que a empresa tem capacidade, com o dinheiro, de poder fazer investimentos melhores do que devolver hoje para o acionista. Então, a gente paga 25% do lucro. E aonde a gente acha que pode colocar melhor o nosso dinheiro? Comprando as nossas próprias ações, em vez da gente comprar outros hospitais. Porque eu vejo hoje, aí é uma percepção nossa, e aí quando uma empresa está fazendo recompra, ela está passando essa percepção, não estou dizendo quanto que a ação do Mater Dei vale, estou dizendo que a percepção da empresa que comprar Mater Dei a menos de R$5, que é o que está no mercado, é melhor do que eu sair fazendo M&A ou fazendo outros investimentos. Então, essa é um pouco, concatenando suas perguntas, trazendo uma resposta objetiva. Obrigado, show de bola. Obrigado, Paulo. Rafael, quando o IPO Queremos foi mais lançado... alunos, hein, professor? Claro, Era nós 100 estamos aqui participantes esperando. ou 5 perguntas, hein? É. Quem que vai dar Vamos lá. nota para esses estudantes aí, hein? Olha, quem sabe nós vamos Se ficar aproveitar essa provocando, nós gravação, hein? fazemos mais perguntas aqui, viu, Luciano? Eu estou contratado até 8h30, tá tranquilo. Depois eu vou tomar um vinho, né? Também não vamos deixar até 10 da noite, né? Isso. Mas do jeito que a palestra está sendo interessante, tem risco, viu, de chegar até as 10, viu, Rafael? Aí você me libera, eu abro um vinho aqui, então pelo menos umas 2 tacinhas aqui. Tá certo. Mas vamos lá, antes do vinho. O IPO, você falou, as ações hoje estão a 5, um pouco menos, né? Isso. E o IPO foi quanto, quando foi lançado? 17,44. Aí eu te falo assim, sem isso eu posso te falar, porque isso eu falo para todos os investidores. Eu estou na empresa há 6 anos. Isso é uma questão de mercado. Eu vou te falar uma coisa. Nós abrimos capital a 17,44. A empresa valia 6 bilhões de reais. Hoje a empresa está a menos de 5 reais e vale menos de 2 bilhões de reais. Então, ela vale perto de 1/3. Eu te falo que a empresa de hoje
é melhor do que a empresa de 2021. Em termos de profissionalismo do seu management, visão do mercado, tomada de decisão, custo da dívida, mas nós navegamos num setor que ficou pior, isso é claro, e navegamos num país que teve uma taxa de juros que lá atrás valia 2 e hoje vale 15. Né? Como diz o Antônio Emílio de Moraes, é difícil convencer alguém a tirar um dinheiro do banco e colocar ele numa empresa, qualquer que seja, para rentabilizar seu dinheiro. Machuca. Mas em termos do que é a nossa empresa, em termos de tomada de decisão, em termos de amadurecimento, em termos de portfólio, em termos de relacionamento com os médicos, em termos de gestão, a nossa empresa é uma empresa melhor do que a de 2021. Não quer dizer que ela vale mais, né? É uma empresa que é melhor. Aí tem outros fatores, vocês que fazem avaliação de empresa, tem outros fatores que pesam, como algumas que eu citei aí. Dentro disso, tem uma pergunta aqui no chat. Fale um pouco das tecnologias aplicadas do professor Otton. Você já comentou sobre tecnologia, sobre inovação, mas com esse crescimento e a inteligência artificial, que você até mencionou, essas tecnologias vão ficar mais caras do que são? Os investimentos tecnológicos na estratégia do hospital tendem a ser maiores com o tempo? Professor, vocês estão me ouvindo bem? Que ficou um pouquinho, então, né? Claro. Inovação não quer dizer gastar dinheiro ou investir altas cifras. Às vezes as pessoas elas confundem um pouco esse conceito. Inovação ela pode ser inovações de melhoria de processos. Você pode ter inovações incrementais. Realmente, se você for pensar em inovações disruptivas, geralmente você tem uma aplicação de um caixa aí que você cria os unicórnios, né? Que você consegue desenvolver algo que vale muito dinheiro mesmo não dando resultado. Eu acho que não existe empresa que sobrevive se ela não gerar resultado. Mesmo ela sendo avaliada há muito, uma hora ela tem que dar resultado. A gente viu que o capital fácil que nós vivemos há algum tempo atrás, as empresas elas valiam muito mesmo não dando resultado. Trazendo aqui para o nosso mundo, nós, por exemplo, acabamos de desenvolver na nossa empresa a fila virtual. Quem aqui frequenta o Mater Dei, hoje pode acessar o nosso fila virtual, tem tudo nas nossas redes sociais, você acompanha a fila. Então é o seguinte, quero ir pediatria, tá, gente? Eu sou um pai de 3 filhos, então a gente vai muito ao hospital por causa dos nossos filhos. Pediatria, quando nossos filhos estão doentes, geralmente de todo mundo está doente, né? Dificilmente só o nosso, os outros não. Você quebra o braço, mas gripa todo mundo na escola. E gripa os pais também. E aí você fala, eu tenho que levar meu filho. Será que eu vou esperar muito? Abre o fila virtual, vê quanto tempo de espera hoje que você tem para poder ser atendido. Aí você vê lá 1 hora, sai de casa daqui a 40 minutos, bota seu nome na fila. Isso é uma inovação que nós fizemos, baseada em predições de tempo que a gente fez monitorando os nossos prontos-socorros. Então, essa é uma inovação super legal. Inovação, por exemplo, outra super legal que passa pelos médicos, navegação de paciente. Você faz hoje um exame de imagem e muitas vezes a olho nu de um médico específico ele não consegue observar um nódulo ou algum problema que tem na sua imagem. Se você navega através de inteligência artificial, é a soma de vários olhos, porque a inteligência artificial ela foi alimentada pelos médicos em geral, e não só pelo médico 1, é pelo médico 100. Então, ele é no mínimo igual ao médico 1. Ele é o médico 1 mais do que o médico 2 tem em relação ao 1, mas ele não perde o que o 1 tinha. Então, ele é a soma das visões. E aí a gente navega o paciente. Gente, percebemos aqui que ele tem uma questão no pulmão. Vamos, então, indicar para esse cara, mesmo que ele precisa passar por um pneumologista para poder olhar o que está acontecendo nesse exame de imagem. Então, a gente navega o paciente com inteligência artificial, monitorando o resultado dos nossos exames e fazendo com que o paciente não fique com algum problema que não seria identificado ao olho de um só, e sim de uma navegação. Então, a gente tem vários exemplos de inovação no hospital, inovações simples também de back-office,
que ajudam aí a poder dar para as pessoas melhor tranquilidade. Pessoal, nós estamos abertos aí às perguntas, hein? Vamos lá? Como o próprio Rafael recomendou, ele veio para abrir informações, discutir com vocês, não é? Mas enquanto não aparece o pessoal, deve estar Você me dá doido 30 para... segundos? Um segundo aqui que tocou o interfone, estou na minha casa. Espera rapidinho, um segundo. Fica à vontade, Rafael. Tem muita informação interessante, né, nas demonstrações, e essa fala sobre arrendamento é muito, muito útil, né, para a gente conhecer. A conta clientes é uma outra conta também, né, que a gente observa, talvez seja um outro assunto que a gente possa chamar, né, e até mesmo conhecer um pouco do intangível, essas informações que são bem assistidas, assim, né, diferentes, então, bem legal a gente ouvir todas essas considerações. Estava comentando aqui, Rafael, da conta clientes, né, que você já tinha comentado sobre a atenção que é dada, né, que são convênios e operadoras de saúde, e a questão das glosas, e aí esse tratamento do crédito das liquidações duvidosas, que vão passando de 365 dias, esse processo de provisão, que chama IFRS 9, como que tem sido o tratamento, né? Lá nas políticas contábeis acaba sendo feita uma nota, né, sobre esse ponto e sobre como vocês têm tratado, porque é ponto sempre de atenção, inclusive da auditoria. Ô, Josmar, essa sua pergunta é a nossa vida do dia a dia, viu? Porque Só 5% que é particular, Rafael? só 5%. Aí depende da unidade. Goiânia, por exemplo, é uma unidade pequena e tem uma característica mais, vamos dizer, cirúrgica, de coisas mais simples, plástica, por exemplo, a gente tem bastante, sabe? Particular, aí chega a 15%. Uma unidade pequena, nas unidades maduras é mais ou menos 5%, tá? Voltando à sua pergunta, que ela é o nosso dia a dia aqui, a gente sofre bastante com esse ponto da glosa, porque é onde que a operadora faz resultado, né? O que uma operadora é? Ela é uma administradora de sinistro. Então, se a gente paga, nós pagamos mensalmente para ela, e ela gasta mais do que ela recebe, ela tem que estar com um passivo maior do que ela tinha provisionado e faz com que os resultados dela sejam operacionalmente negativos. E aí é onde que ela tenta ganhar dinheiro? Segurando o pagamento nosso para fazer resultado financeiro. Quando ela segura um dinheiro meu, ela aplica esse dinheiro. E no nosso setor tem uma falha estrutural grande que a gente dificilmente consegue aplicar uma multa, a gente consegue cobrar uns juros, porque isso levaria a uma ruptura de uma relação comercial. Então, é meio que uma relação ali que você tem que levar no jogo, né? Cobrando, mas sabendo dessa fragilidade. O ponto que a gente pode chegar é de cancelar o atendimento dessa operadora, mas aí é ruptura. Então, a gente tem que levar. Como que a gente cuida aí do nosso IFRS 9 e a gente faz as nossas provisões? A gente tem para PDD 365 dias, como você colocou, e aí a gente tem tudo provisionado, e para a glosa, a gente tem 180 dias do vencimento do recurso da glosa. Então, a gente vai, produz, fatura, tem o vencimento. Ele glosa, eu recurso e tem uma nova data. Se ele não me paga nesse recurso, 180 dias depois, isso vai para a minha provisão. E aí a gente não tem um eletrocardiograma na glosa. A gente faz uma média, que é o que o FRS pede, na qual a gente faz um estudo, na qual tem premissas, e a gente tem para o ano uma taxa única. E aí a gente revisa de tempos em tempos para ver se aquela taxa, que é uma provisão que está lá em cima na nossa receita, ela está sustentada pelos últimos resultados que vieram. E a gente hoje tem uma glosa de 4,65% na nossa receita. Tem mais perguntas aqui do Natan Batista.
Ele Achando tá que eles lá. vão bater a meta, hein? Nós vamos conseguir as perguntas, hein, Eu acho professor? que vamos chegar lá. Luciano, Eu vou- Luciano, pode só para completar essa resposta que você deu, ô, Rafael, é 4,65 em cima da carteira em aberto? Não, 465 é da Receita Bruta de Serviços de Tá, então, convênios, tá? obrigado. Desculpa aí, professor. Não, sem problema. Não, que é isso. O Natan, ele tem um amigo, Atílio, que está sem acesso ao chat, e pediu para perguntar por ele. Qual foram os maiores desafios de sair de uma empresa 100% familiar para o capital aberto devido ao desafio de responder todas as exigências da CVM? Ô, que pergunta boa, viu? Cara, esse negócio é uma mudança de mindset total, né? Assim, a empresa familiar de sucesso, ela tem que ter um amadurecimento muito grande para querer abrir o capital, porque realmente o mercado é atrevido. O mercado pergunta o que quer e ele demonstra a insatisfação, mas ele não eu chamo a relação do investidor minoritário de uma relação silenciosa. Ela não é uma relação nossa como uma relação humana, de pessoas que se relacionam, amigos e qualquer tipo de relação humana, na qual a gente ama a pessoa, né? Que a gente tem um apreço muito grande pela pessoa, na qual a gente é muito insistente em poder manter esse relacionamento. Então, a pessoa falha com você, te machuca, e aí você tenta reconstruir, você tenta dar uma dica, você vai lá, acorda no outro dia e vai de novo, né? São relações que a gente sabe que elas precisam durar e que você ama a pessoa e que aquela pessoa, você quer resgatar aquele relacionamento. O mercado de capitais, ele é silencioso. Ele te faz uma pergunta, se ele não sentir confiança na sua resposta, ele não vai ficar debatendo com você. Ele não vai ficar querendo te demonstrar que ele está certo e você está errado. Ele tem um mecanismo de sair da sua ação. Então, você tem que estar muito maduro para poder entrar. Não adianta é diferente daquela relação hierárquica que você tem muitas vezes, que eu mando, você obedece, que eu até não acredito muito nessa relação, porque eu acredito nas relações que são construídas, nas relações em que, no limite, você utiliza disso, que eu acho que as relações humanas elas são feitas para ser contributivas, que a gente tenha sempre algo que tire um pouco da nossa zona de conforto, tem um viés. Então, a família tem que amadurecer, porque vão vir perguntas atrevidas, vão achar que você está fazendo errado, vão duvidar muitas vezes. O mercado vai te testando, né? E aí você tem que estar preparado para poder mudar até. Eu vou te dar um exemplo. Esse exemplo ocorreu. A gente não tinha o Pedro Salles no nosso conselho. A gente tinha uns conselheiros que vinham, era independente também, mas não tinha essa característica. E aí um dia a gente fez um confundo importante. Eu estava em uma reunião de relações de investidores, e aí esse fundo virou para mim, para o doutor Henrique, que hoje é o presidente do conselho, e falou, tem uma sugestão para vocês. Coloque uma pessoa, estão me ouvindo? Então, né? Tá. Coloquem uma pessoa... Oi, filha. Pode o que você quiser. Tá bom. Minha filha está me perguntando aqui, desculpa. Ele virou e falou assim, eu acho que vocês precisam de uma pessoa de estrutura de capital no conselho de vocês. Ou a gente aumentaria um e estruturaria a relação, ou a gente trocaria alguém. Ele não queria, ele gostava dos conselheiros. E aí eu falei, doutor Henrique, vamos ouvir, né? Vamos ver como que é. Às vezes pode ser legal e pode ajudar. E aí ele falou, nós temos que conseguir dar um nó nesse cara, não podemos. Até passar por um momento em 4 meses depois, ele veio, fez a entrevista. Foi a melhor coisa que aconteceu para a companhia. Hoje ele está no nosso comitê de finanças, é conselheiro, ajuda muito, fala de estrutura de capital. O doutor Henrique fala com propriedade de ter um conselheiro desse perfil. Então, é algo que é o desconhecido, que você tem que anteriormente navegar no desconhecido para ficar um pouco mais ciente do que você está fazendo, para depois você também tomar decisões. E trimestralmente, gente, você fica nu do ponto de vista de exposição, mas ao mesmo tempo você tem uma disciplina de acompanhamento de resultado que uma companhia fechada muitas vezes não tem. É igualzinho aquela disciplina sua para fazer academia, né?
Se você não for disciplinado, você sempre tem o amanhã para você fazer o exercício. E amanhã você pode falar que é depois de amanhã. E depois de amanhã você pode falar que é depois de amanhã. Você sabe que é importante, mas você se boicota. E resultado é isso. O trimestre, vem a pergunta do investidor e você tem que responder. Pô, vocês foram mal. O que aconteceu? Aí você enxerga as coisas de forma mais rápida. Então, essa disciplina de empresa de capital aberto tem seus pontos muito positivos. Você capta dinheiro mais barato, você traz capital externo, né? Você traz uma disciplina, você traz uma necessidade de adaptar a sua empresa a padrões nacionais e internacionais de empresa de capital aberto. Isso significa que para o Mater Dei, a abertura de capital foi uma excelente opção. Sim. Ótimo. Você tem que desapegar o preço da ação. Se você achar o seguinte, ficar querendo questionar que a sua ação era 17, é 5, você não pode, essa é uma coisa que você não pode fazer. Você não pode administrar, tomar decisões baseadas no preço da ação no mercado. Se você fizer isso, você é refém do mercado, você vai tomar decisões que não vão ser decisões de longo prazo. Vou pedir permissão para o professor Amaro, que fez a pergunta no chat, e passar a palavra para o Felipe. Pode, por favor, Felipe. Boa noite para todo mundo, tudo bem? Rafael, deixa eu te fazer uma pergunta que, na verdade, ela vai englobar mais algumas, tá? No relatório recente de vocês, da unidade da Nova Lima, ela foi destacada como estratégica para o crescimento aí da rede, né? Com uma meta aí de mais ou menos 80% da ocupação. Mas considerando essa entrada tardia de vocês no mercado, e um mercado já ativo, né, na região, quais os desafios que vocês têm enfrentado para a composição? Tem algum mix que vocês têm visto de dificuldades? Quais indicadores a gente já pode observar para medir esse desempenho de vocês? Boa pergunta, Felipe. Realmente as perguntas que a gente tinha na abertura de Nova Lima eram muito assim, pô, vocês têm leitos excedentes na Contorno, vocês têm leitos excedentes em Betim Contagem, em Santo Agostinho, vocês vão abrir mais leitos, vocês vão fazer um investimento na onde vocês podem usar do próprio CAPEX já realizado, né? Aí vem um pouco do tino do empreendedor, né? A gente tem um dos grandes diferenciais para a Rede Mater Dei ter resultados melhores, nós navegamos no mundo não Unimed. Nós tomamos essa decisão em Belo Horizonte, nós temos Unimed em outras praças. Unimed tem 55%, 60% do mercado. Então, se a gente entra no mercado da Unimed em BH, o cara tem uma carteirinha do Bradesco, da Amil, da Sul América, ou da Unimed é igual, porque a Unimed tem em todos os hospitais, não tem uma Mater Dei. Se tiver uma Mater Dei, a Unimed é completa. Então, nós entendemos que a gente tem um posicionamento premium em BH. Médicos, marca, atendimento, é o que a gente quer ser, né? E ao ser assim, a gente estava vendo um crescimento do nosso mercado endereçável naquela região. Nós achávamos, alguns anos atrás, que o crescimento de Belo Horizonte iria ser pela onde está o Alphaville, que a gente até tem um terreno ali, que muita gente pergunta se vai abrir um hospital. Não vamos. Aquilo está como patrimônio para o futuro. Porque a gente achava que ali ia crescer, ali precisava do hospital. Só que o crescimento entrou para dentro de Nova Lima, no 6 Pis, por toda a questão que Belo Horizonte tem da parte de crescimento demográfico. E aí de oportunidades também, de lotes e de posicionamento aí urbanístico. E aí a gente falou, pô, nós estamos ficando numa região em que a gente tem o nosso público. Nós temos que fincar lá. E aí a gente fez um investimento, achamos na época do IPO esse terreno, que era onde que era Milton Campos, e desenvolvemos um projeto. Não foi barato, porque a gente não queria começar do zero, porque aí teria toda uma aprovação. Nós fizemos uma reforma, o que nos deu velocidade de time to market, na qual a gente hoje ocupa uma liderança na região do mercado premium que a gente não queria perder. O Biocor e o Vila da Serra, eles poderiam tomar esse mercado, eles poderiam construir um hospital e a gente poderia não ter tempo e isso poderia contaminar a nossa estratégia toda de BH.
Então, foi um investimento que a gente fincou no início e a gente está tendo. Aonde que a gente mede isso? A gente mede com o sucesso de credenciamento, sucesso de NPS, é o maior NPS, né, que é o Net Promoter Score, que é onde você mede a percepção do seu paciente, do seu cliente, dependendo do seu setor, de qualidade. Nós estamos com 85% a 90%, varia, é o maior da nossa rede, e a gente está tendo resultados econômicos, financeiros, na qual a gente, econômicos primeiro, financeiro vai vir, porque o ciclo é longo, mas a gente está tendo resultados econômicos, que nós temos EBITDA e nós temos margem bruta, e resultado operacional nessa unidade, porque acaba que a gente navega num ticket mais alto. Apesar do preço do credenciamento ser o mesmo de BH, replicou, não é mais caro, todo mundo é encantado com o atendimento e a gente atende paciente que a gente quer ter no nosso portfólio, e o resultado veio. Então, foi uma medida acertada para a gente poder manter o que a gente tem de diferencial competitivo. Deixa eu já complementar. Então, no caso de vocês, ele seria como se fosse um hospital boutique? Exatamente. Ele é completo, ele tem 117 leitos, mas ele já tem uma oncologia forte, ele tem CTI, ele tem o que a gente chama de UTIM, que é UTI neonatal, nós temos bloco cirúrgico com 11 salas, 10 salas cirúrgicas, nós temos todo tipo de bloco cirúrgico. Então, hospital completo, imagem completa, nós temos ambulatório. Então, um hospital completo, compacto, para aquela região. Ok, muito obrigado. De nada. Rafael, você falou sobre convênios, a disciplina do hospital, né, com relação ao público, mas uma pergunta aqui do professor Amaro. O relacionamento institucional oferece sustentabilidade aos hospitais privados. Como você vê parcerias de prestação de serviços com o setor público? Exemplo, Ipseng no Mater Dei em Betim. Professor, essa é uma boa pergunta. A gente tomou a decisão, a gente não tinha público, né? E a gente teve uma perda importante em Betim Contagem. No início da operação, ele abriu em 2019, e em 2020 eu já estava no Mater Dei, existia um convênio que chamava Premium, e esse convênio, ele associou a marca dele ao Mater Dei, ele ganhou muitas vidas rápido, e ele ajudou o Mater Dei a ter o ramp-up. E aí, naquele turbilhão de M&As, o tal do plano foi vendido para a Apvida. Do dia para a noite, sumiram os pacientes. A gente tinha um hospital grande, com médicos, na qual a gente tinha perdido o principal credenciamento. Aí o que a gente vai fazer para recuperar? E aí a gente imaginou, aonde que tem uma demanda hoje muito grande, que a gente pode navegar, o hospital foi pensado para ser um hospital com custo mais baixo. Betim Contagem, ele tem todas as coisas que os outros hospitais, mas sempre de uma forma mais econômica, em tudo. O equipamento, o medicamento, a forma de distribuição, tudo a gente fez pensando em ser algo bom, compacto, para aquele público. E aí a gente falou, por que não estudar o Ipseng? Aí nós começamos a estudar muitas vidas e colocamos dentro da nossa capacidade aí que a gente tem de poder fazer aquele que eu falei que a gente tem lá, o navegador, que a gente consegue, o simulador, que a gente consegue fazer contas sobre as rentabilidades, a gente viu que existe Ipsengs e Ipsengs. Ficar atendendo Ipseng todo pronto-socorro o mês inteiro vai tomar prejuízo. Se a gente puder navegar os pacientes de alta complexidade do Estado, dar um melhor atendimento que a população precisa, ser um parceiro, alguns procedimentos são rentáveis e podemos, então, unir o útil ao agradável. Hoje, o Ipseng, a Polícia Militar, passou a fazer parte do nosso portfólio em algumas unidades, incrementando esse público e trazendo uma diluição de certos custos, mesmo ele navegando numa margem menor que outros, mas que ajuda com o volume a ter resultado em certas unidades. Então, veio daí, e a gente sempre analisa algumas oportunidades. A gente está com uma
parceria de queimados na Contorno, leitos de transplante que a gente tem também na Contorno com o SUS, na qual a gente pode, dentro da nossa característica e dentro do que pode ser rentável, também ajudar a sociedade, possibilitando para o Estado ou para o país como um todo, coisas que a gente pode ajudar sem prejudicar a nossa estratégia, podendo contribuir para a sociedade. O Felipe ainda tem pergunta? O Felipe está com a mão levantada? Tenho mais uma. No começo da apresentação, você falou que vocês estão com estratégia agora de vir para São Paulo, né? Em São Paulo, principalmente, a gente tem muita cultura de reembolso, né? Como que vocês veem isso, né? Porque aqui a gente não tem a parte da Unimed, né? São Paulo, particularmente, não é tão forte como outras credenciadoras, né? Como que vocês veem isso e como que isso afeta a estratégia de vocês? Conhece bem, hein? Conhece bem do mercado, hein, Felipe? Parabéns. São colocações reais, verdadeiras e importantes. Existe São Paulo também, por outro lado, São Paulo tem 20 milhões de pessoas, né? E a zona norte de São Paulo, o bairro de Santana, é desprovido. Santana tem o São Camilo, depois o hospital mais perto, ou você vai para Guarulhos, ou você atravessa o Rio, que é uma loucura em São Paulo. Então, tem uma oportunidade de mercado. A Bradesco identificou, nos chamou, então a gente vai entrar num hospital credenciado, e a Bradesco quer ter todos os credenciamentos, então nós vamos navegar nesse mercado. E a gente acha que tem uma oportunidade ali, a gente vê um mercado de mais de 1 milhão, 600 a 1 milhão de vidas. A Unimed não é tão forte, mas, por exemplo, a GNDI, Black, é interessante, Bradesco, Sul América, Autogestões, então tem um mercado. Essa questão do reembolso, ela realmente é menos aqui, as pessoas têm planos menos atrativos em BH, e às vezes os reembolsos são menores, o médico aqui é mais barato também do que São Paulo, mas ela não é algo que nos prejudica. O que prejudica o sistema entre operadoras e hospitais é a fraude. O que estava ocorrendo de reembolso eram fraudes grandes, que as pessoas, só para você ter uma ideia, eu vou te contar uma fraude real, que a Bradesco me contou. As pessoas forjavam atendimentos. Então, como funciona o atendimento? Você precisa ter uma nota fiscal e você precisa ter um Pix pago. O que as pessoas faziam? As pessoas, no começo do mês, faziam atendimentos que não existiam, mas geravam uma nota fiscal e geravam um Pix e mandava para o convênio. O convênio reembolsava. A nota fiscal era cancelada e o Pix devolvido com uma taxa de administração. Isso era um golpe de mais de 6 bilhões de reais no sistema. Então, são coisas que hoje a tecnologia, os caras estão hoje travando, olhando, botando a face. Por isso, porque as pessoas, a chegada da Redditor na Sul América foi super importante para amadurecer o mercado. Prejudicou em um monte de coisa também, porque ela sabia o outro lado, mas ajudou muito em muitos aspectos. Fez a Bradesco acordar para alguns aspectos. A Amil também ter mudado dos americanos, vindo para um grupo brasileiro, trouxe um pouco mais dessa visão. Mas aí é uma questão que ele não é ruim, ele é ruim mal aplicado, né? Outro caso também, e aí sem entrar no mérito hoje do transtorno autista, né? TEA, ele também era usado de forma exacerbada, né? Só para você ter uma ideia, não acho eu, né? Olhando, vou dar uma informação para vocês. Se eu perguntar para vocês, vocês acham que o sinistro em São Paulo, de uma grande operadora, deveria ser maior com oncologia ou com TEA? TEA é clínico, gente. Nós temos que cuidar das pessoas que têm o transtorno autista e temos que dar o melhor atendimento. Mas os médicos estavam querendo cobrar 10 mil reais, 5 mil reais numa consulta, do ponto de vista para poder justificar o atendimento, com o número de horas excessivas do entendimento. O sistema não aguenta. Não estou dizendo que o transtorno não deveria ser olhado, mas ao você colocar 15% do seu sinistro lá, vai faltar em outro lugar. Ou vai aumentar o preço que as pessoas não vão conseguir acessar. Então, ter o equilíbrio das coisas para a sustentabilidade do nosso sistema privado
para o público também poder executar. Porque quem sai do público vai para o quem sai do privado vai para o público. E o público hoje tem suas dificuldades em atender. Então, a gente tem que ter esse convívio, e as pessoas têm que tentar não dar golpes, não ser o esperto, né? O Brasil, a gente cultiva muito essa cultura do esperto, né? É legal a gente ser esperto trabalhador, esperto dedicado, não esperto que se dá bem em cima do outro, porque quando você se dá bem em cima do outro, alguém está perdendo. Então, assim, foi um aprendizado. Então, o reembolso não é negativo. O reembolso usado certo é algo que contribui para o sistema e gera resultados dos hospitais também. Ótimo. Além de muitas manifestações aqui de parabéns, tem mais uma pergunta, eu vou te passar. Acho que essa pessoa você conhece, João Paulo. Ah, seu filho. Fique à vontade, João. Oi, Rafael, tudo bem? Ei, João, beleza? Eu tô em trânsito aqui, então eu tô numa hamburgueria. Se o barulho estiver atrapalhando, vocês me falam. Mas primeiro, assim, parabéns pelo evento. Você estava fazendo uma comparação agora, né, internacional. E no Brasil a gente faz pouco isso, né? A gente unia a academia com a execução, né? O dia prático. Então a gente sabe o tanto que a sua hora aí é corrida e o tanto de coisa, e fazer isso em prol da academia é muito importante. Parabenizar a PUC também, além de meu pai tá aí, né? Professor, é um exemplo para mim. Então, um evento sensacional, por questão de convidar várias pessoas aí. Minha pergunta para você é o seguinte: você tem referência aí no mercado mineiro, já Brasil aí, né, dentro da posição de CFO, falando em várias coisas técnicas, enfim, mas para você, qual que é o seu principal desafio no dia a dia? Como é que o Rafael consegue entregar resultado no mundo cada vez mais competitivo e cada vez mais pressão, mais interconectado, né? Assim, a gente é celular, WhatsApp. Como é que o Rafael faz para entregar o resultado e a estratégia que o Mater Dei precisa? Ô, João, obrigado aí pelas palavras, né? É um prazer. Eu falei no início, né? Quando vocês precisarem de mim, né? E se quiserem fazer, eu falei para o seu pai, se esse pessoal que está aqui hoje quiser estudar o nosso balanço e quiser fazer uma prova sobre Mater Dei, eu ir falar no final do semestre presencialmente ou online, estou à disposição. Para mim eu acho que é onde que eu posso contribuir para a sociedade, né? Eu me emociono um pouco porque o mundo hoje é tão difícil, né, cara? A gente é uma loucura de pressão, de necessidade de saber as coisas e para mim, velho, eu estou emocionado porque a maior dificuldade minha é o equilíbrio do pessoal e profissional, sabe? É poder ter essa gana de querer crescer e de querer ajudar e eu não decepcionar e não estar ao lado dos meus filhos, da minha esposa. E essa gana de fazer melhor e de sempre estar antenado. Então, esse é o grande, para mim, é a grande dificuldade, sabe? Eu acho que a gente vai ter que chegar num certo ponto, né? De desconectar um pouco, né? Porque é muito pesado essa conexão e, ao mesmo tempo, tem que tomar muito cuidado para não desconectar e querer saber tudo lendo as manchetes, né? As pessoas não vão ser boas lendo manchete. Não adianta, gente. Ninguém vai conseguir viver com inteligência artificial se você não souber fazer perguntas. E só faz perguntas às pessoas que estudam, as pessoas que se capacitam. E não adianta ficar escondida atrás, né? Tá falando, outro dia eu vi uma inteligência artificial que está dando super certo, é uma terapia. Falei, gente, se você quer fazer uma terapia, ache uma pessoa que você se conecta e não uma máquina. A máquina pode te levar para merda, desculpa a palavra, mas, né? Quantos alucinam?
Então, não vamos perder essas relações humanas, né? Elas que vão dar para nós e a capacidade do ser humano de ir atrás, de perguntar, de viver, de se entregar. Então, eu, dentro de toda a minha loucura do meu dia a dia, assim, é essa necessidade, né, de um lado e de outro, né? E esse equilíbrio é a parte difícil de poder atingir e poder, sabe? Eu estava pensando hoje de manhã, lotado de coisas. Estou lotado. Eu falei, pô, eu tenho um negócio hoje, mas me dá prazer estar aqui com vocês. Eu não penso duas vezes em receber um convite desse e poder ajudar. Porque eu tenho certeza que 80 e poucas pessoas que estão aqui, se eu tiver contaminado uma para o bem, para a pessoa poder dar uma motivação dela trabalhar, entender a fragilidade das pessoas. Eu sou pessoa que tem um cargo alto, sou frágil, não sei tudo. Preciso das pessoas, preciso da minha equipe, preciso do entendimento, eu erro todos os dias, entendeu? E tento também passar alguns exemplos para meus filhos, né? E ser um bom pai, um bom marido. Então, eu acho que esse é o grande ponto, e se eu puder ter sido importante para vocês aqui, tecnicamente, ou de qualquer outra forma, é o que eu espero. Desculpa pela minha emoção, eu sou um cara que me emociona, então... Rafael, obrigado. Foi muito bacana aí. Eu acho que para quem está vivendo um pouco do que você está vivendo aí, guardado as devidas proporções, a gente sabe exatamente o sentimento. Obrigado. Obrigado a você. Aí, ó, realmente a emoção demonstra o quanto que você, como ser humano, é relevante onde você está. No hospital, imagina, né? Nós imaginamos, claro, mas está gerenciando, mesmo que seja a parte financeira, mas você sabe muito bem que finanças é tudo, né? Você está finanças, você está lidando com pessoas, você está lidando com sócios, com mercado, né? Com empregados, funcionários, colaboradores, a responsabilidade é enorme. Nós só podemos elogiar a sua emoção e demonstrar o quanto que foi assertiva a sua presença, o nosso convite, sobretudo por você ter aceito, né? Eu gostaria de finalizar deixando a palavra de agradecimento para a professora Josmária finalizar. Pode Josmária, assumir aí, por favor? Sim, sim. Parece que o Adilson tinha uma pergunta, Adilson, se você quiser depois deixar no chat, que a gente já avançou aqui. Nós Não, estamos... pode perguntar, gente, Pode? mais 5 minutos Então, de nada. Adilson, fica à vontade. Pode. Não, Josmar, desculpa, eu levantei sem querer aqui. Ah, é? Tá. Beleza. Ó, eu acho que você está acessando, né? Todas as mensagens aqui do chat. Eu não vi as mensagens, o chat eu não consegui ver. Depois, vocês puderem. Onde que está o chat aqui? Eu acho que eu estou na versão web. Né? Eu vou te enviar, tem várias mensagens te agradecendo, viu? Tem, que bom. Muitas, viu? Te agradecendo pela humanidade, pela clareza das informações. Foi brilhante a partilha profissional, mas perceber o ser humano como ponto central é mais brilhante ainda. Maravilhoso relato, me emocionei junto. Importante enxergarmos o ser humano por trás de toda a imagem de sucesso. Palestra excelente, muito bem conduzida. Foi uma honra te ouvir. Em um mundo cada vez mais automatizado, o ser humano é o maior diferencial. Parabéns pela partilha e transparência nas suas colocações, né? Realmente quero aqui fazer o registro e agradecer a todo o time, nossos colegas do IBEF, né? Que a gente vai acompanhando no dia a dia, que também estão aqui. E dizer isso, Rafael é uma pessoa muito dedicada a ser, né, a aplicar os valores no seu dia a dia. E a gente percebe isso, estar no lugar que ele está não seria possível se ele não fosse tão lapidado com valores, com referências, e são características que a gente vê nos executivos, e posso dizer que é bem familiar, mineiros, né? A gente tem uma cultura de confiança, de
famílias, né, que se conectam com famílias e geram riqueza, né? E o Rafael passou por muitos anos, acho, Rafael, que é um ponto assim que me chama atenção toda vez que a gente vai comentar, né? Você passou por muitos anos dedicando a este grupo, né? E hoje podendo conduzir a terceira geração tem sido uma experiência, não foi realmente fácil, né? Chegar a esse nível de familiaridade e de profissionalismo com os dados da empresa, né? E crescer com tanta rapidez nesses últimos anos. Então, estamos muito felizes em poder estudar o Mater Dei. É nossa missão aqui poder passar pelas páginas do formulário de referência, da análise de sustentabilidade, das demonstrações, né, para aprender com quem faz bem feito. E é uma honra para a gente poder ter a sua presença aqui nessa noite, e acho que realmente você vai inspirar muita gente a estudar. Ficou aqui a isca, né, para que todo mundo queira saber mais sobre a área hospitalar, a gestão hospitalar, e sobre a atuação diferenciada, de posicionamento estratégico, né, que a rede está vendo aí em diversos mercados, que é o desafio de deixar de ser uma rede, né? Então tem mercados e posicionamentos e parceiros estratégicos em cada ponto. Então, quero te agradecer por essa oportunidade que a gente teve e realmente espero que a gente tenha aí o feedback do final dos estudos, o pessoal possa te dar a devolutiva aí, né, do que tem percebido das demonstrações e o quanto aprenderam com a leitura. Obrigado pelas palavras, Josmar, pelo convite, professor Luciano. Passou rápido, né? Foi muito gostoso aí dividir com vocês. Eu estou à disposição para poder ajudar. Eu postei o convite que vocês fizeram lá no LinkedIn, então está na minha rede social. Se alguém quiser me conectar por lá, fica à disposição, tá? Também mandar uma mensagem, alguma coisa que eu possa contribuir. Às vezes, em público, as pessoas têm um pouco de receio, mas fiquem à vontade, tá? O que eu puder fazer, estiver ao meu alcance, tanto de forma coletiva como individual, eu vou estar à disposição de vocês, tá? Muito obrigado aí pela abertura, né? Por me dar esse tempo para poder falar e dividir um pouco da minha trajetória, e que ela possa ajudar, né? A gente, quando vocês são professores, sabem, né, que a gente, quando ensina, né, a gente aprende duas vezes, né? Então, falar reforça muito das coisas que a gente tem, dos valores. Então, à disposição de vocês, e aí os estudos, cobre desses meninos aí, tá? Para ter bons resultados aí no semestre sobre a saúde, estudar o nosso balanço. Se precisar, a gente está lá para depois fazer uma tomada aí no final do ano. Ótimo. Ó, quem tem que agradecer são nós, viu? Viu, Rafael? Muito obrigado. Boa noite aí. Valeu. Boa noite a todos, pessoas que nos prestigiaram. Ficamos fortinho. Chegou 87, o pessoal ficou, viu? Mas é um sucesso e tanto. Pode considerar, viu? Muito obrigado, Rafael. Fique com Valeu, Deus. gente. Tchau, tchau. Obrigado. Boa noite, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.